Bem dispostos e animados? Boa. E pronto, foi isto a escola bíblica hoje. E eu que não fizesse uma brincadeirinha, não é? Vamos abrir as nossas... Isto está mesmo... Foi da alto. 1 de Coríntios 12, faz favor. 1 of Corinthians 12. Em Coríntios 12. Eu hoje quero falar um assunto com vocês, um assunto muito sério. Apesar de eu, às vezes, brincar um bocadinho, sou um bocado brincalhão, mas há assuntos que não se pode brincar. Para os que têm a Bíblia por cima do capítulo 12, do início do capítulo 12, qual é o subtítulo que lá está? Acerca da felicidade dos dons espirituais. É? A minha é. O que é que diz a tua? O que é que está por cima? Acerca da felicidade dos dons espirituais. Não sei, não ouvi como. É isso mesmo? É? É. Não, eu fiquei assim. Obrigado. Vocês abriram em 2 de Coríntios 12. Ok. Não, eu disse 2 de Coríntios. Não, 2 de Coríntios. Eu disse 2 de Coríntios, não disse. Pronto. Por isso é que eu quis perguntar o que é que estava por cima do capítulo. A visão celestial do espírito na carne. Eu estava em 1 de Coríntios 12. Peço desculpa. Acerca das dons espirituais. Epa, não te esqueces que eu depois a visão celestial, o espinho na carne. Isto é Paulo. O que eu vou falar hoje é tão sério que eu espero que vocês entendam de uma vez por todas certas coisas na nossa casa, na nossa igreja, na minha vida e na vida de alguns de vocês. Há bocadinho eu dizia ali ao presbítero Zé Manel, nas nossas conversas, que eu estive numa igreja há muitos anos atrás, que o líder dividia os pastores em graus. E eu, se calhar, tenho que fazer isso, mas no presbitério. Porque eu tenho pessoas que, posicionalmente, são presbíteros. Fizeram escola bíblica, pessoas que têm mais de 20 anos com Cristo. Mas depois, conhecimento bíblico é quase zero, experiência com Cristo é quase zero e maturidade espiritual é quase zero. E depois tem outras, algumas até bem recentes, mas que têm uma experiência com Deus tremenda, uma maturidade espiritual tremenda. E vocês analisem a vossa vida e vocês vão perceber qual é o patamar em que cada um de nós estamos. Falta aqui muitos presbíteros hoje, não é? Mas, quando nós analisamos a nossa vida, como é que tu analisas a tua vida com Cristo? É pelo dinheiro que tu tens? É pela casa que tu tens? Ou pela roupa que tu vestes?
E o mais engraçado é que eu estou a dizer, estas três coisas não mexem nada com Deus. Nada, zero. E a prova disso é que, quando nós vemos a descrição, por exemplo, de Elias, ele não era bonito. E João Batista ainda era menos. E tinha uma dieta, gafanhotos e mel silvestre. Mel ainda vá que não vá, pronto. Agora gafanhotos. Mas não diz que ele era... Ouçam bem o que eu vou falar. Primeiro que tudo, eu quero falar do peso e da agonia da unção. O peso e da agonia da unção. Uma das perguntas que me fazem quase todos os domingos é: está bem disposto? Como é que eu posso não estar bem disposto se eu era um maltrapilho e Jesus me salvou? Agora, há dias em que eu se calhar estou mais alegre que outros. Há dias em que eu tenho mais força para subir aquela escada e outros menos. Há dias em que eu venho ministrar à casa de Deus, só Deus sabe como é que eu estou de pé. E há outros em que, se fosse preciso, nem vinha de carro. Vinha a correr, vinha a voar. E às vezes a gente pensa assim, como dizia há bocado ali o Paulo, andamos aos altos e baixos. Oh, irmãos, é normal andarmos aos altos e baixos. Porque nós não somos feitos de ferro, não somos feitos de aço. Nós não somos a bateria de um carro. E mesmo assim essa é corrente alternada. Ora dá 12, ora dá 14 volts, ora dá 11, ora dá 12 outra vez. Depois tu acendes as luzes todas e ligas tudo dentro do carro, ligas o ar-condicionado e ela baixa para os 10. Mas tu andas um bocadinho, o alternador gera a energia e ela volta aos 12, 14, 12, 14, mas anda ali. É mentira o que eu estou a dizer. Até a corrente que tu tens aqui por acaso em Portugal é contínua. Mas há outros países em que é alternado, aquilo anda sempre a oscilar. Mas só que é tão rápido que nós não damos conta. As estrelas brilham. E é uma explosão interna que sai, gera eletricidade, gera luz, gera calor, gera energia. E aquilo é tão rápido e é tão instantâneo que nós só vemos o pescar e achamos que é um pescar normal, mas não é. Ao fim e ao cabo, eu estou a ouvir tudo aqui à frente, meninos. Ao fim e ao cabo, é uma oscilação. Então, se as estrelas oscilam, se a criação do homem oscila, vocês pensam que a criação de Deus não oscila? Olha, veja lá se quando está vento, o vento sopra permanentemente. Não, ora sopra, ora para. Uma vez sopra para norte, outra vez sopra para nordeste, uma vez mais forte, outra vez mais devagar. Olha o mar. Vem a onda, bate na areia, volta para trás. E a seguir, vem outra onda. Mas não fica lá. A areia é minha. Agora já não sai daqui. Não, volta para trás. E aquilo são ciclos de 7 ondas, não é? Até a sétima é mais forte. Volta ao princípio. Mas se a lua passar para o outro lado, a maré começa a ficar baixa e a água já não chega àquele sítio, mas oscila na mesma. Tudo. Não há nada que seja um permanente. E eu sei que nos foi passada aquela imagem de que nós, enquanto filhos de Deus, temos que estar sempre em perfeita vitória. Eu digo já que não. Nem Jesus. Eu já vos contei aqui, já vos ensinei, já partilhei convosco, numa escola bíblica aqui com vocês. Deixe-me fazer esta introdução antes da gente prosseguir, está bem? Não levem a mal. Que quando o Senhor estava enfraquecido, mas Jesus é o Filho de Deus. Jesus era um ser humano, nasceu ser humano, continuava a ser o Filho de Deus, mas a experimentar tudo que
tu experimentas no teu dia-a-dia, na tua vida. E no momento em que ele estava mais fraco, ele não decidiu faltar à igreja. Ele simplesmente subiu ao monte, levou 3 fulanos com ele e foi buscar ao Pai. E o Pai, que é isto que eu quero que vocês entendam, que é quando nós estamos mais fracos, quando nós estamos mais em baixo, quando nós estamos mais necessitados, é quando Deus põe alguém a quem nós devemos, não é podemos, é devemos ministrar. E naquela noite apareceu Moisés e Elias. E o Senhor Jesus falou com um e com o outro, com centenas de anos de diferença, para vocês perceberem que Deus não se rege pelo tempo. Por isso é que Jesus nunca andou com pressa. Vocês já leram os Evangelhos? Vocês leram os Evangelhos? Já leram mesmo os Evangelhos? Dá uma sensação que não. 4 Evangelhos contam quase as mesmas coisas, muitas delas de perspectivas diferentes. Ok? E uma das coisas que eu vejo nos 4 Evangelhos é que Jesus nunca teve pressa. E usam aquela expressão de Jesus: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, para dar a entender que ele andava sempre num corrupio. Mas não andava. Porque ele detinha-se na casa das pessoas para comer. O fulano que estava de shop. Ele detinha-se a falar com as pessoas depois de ministrar. E ficava horas a ministrar. Faz lembrar aqui o gordinho, que sai daqui às 2 da tarde, porque há sempre alguém para falar comigo e para pedir oração. E eu não me estou a queixar. Quem se pode queixar é o António, que no domingo eu tranquei-lhe o carro, ele queria se ir embora e ele não podia. Aquele dia em que tu dizes assim, hoje não vou porque eu não estou bem, é esse dia que tu devias ir. Porque está cá alguém, não é lá, é cá, aqui, ou à porta, ou no fim, alguém que vai precisar do teu abraço, de uma palavra, de um sorriso, de um piscar de olho, que faz com que tudo mude. Vocês estão a compreender? Quando Jesus soube da morte do primo, quem era o primo de Jesus? João o Batista. E olha que não foi uma morte normal. Eu não sei. Você ouve um familiar já com muita idade, olha, faleceu, foi durante a noite, foi a dormir, não sofreu. Olha, teve um acidente. Ou então foi degolado na prisão por falar a verdade. É horrível. Qual é a pessoa que não fica a ferver? E Jesus não deve ter ficado lá muito, porque lembra-se do discurso dos discípulos: queres que oremos para que venham já legiões para... Porque eles devem ter visto a cara de Jesus, devem ter visto. E o que é que ele fez? Diz a Bíblia que foi e orou e amou a multidão. E depois de já ter... Olha, ele devia estar esgotadíssimo, cansadíssimo. Viu uma mulher a sair da cidade que ia enterrar o único filho. E ela já era viúva. E Jesus foi, tocou no esquife, e o menino ficou sentado e começou a falar. Vocês estão... Esta agonia, este peso da unção, só anda na vida daqueles que, de facto, estão dispostos a pagar esse preço. Estou a falar muito a sério e muito abertamente com todos nós, todos os que estão a ouvir isto. Eu hoje estou a falar não para pastores nem para presbíteros, estou a falar para todos quantos amam e querem servir a Deus. O apóstolo Paulo pensou, ouça o que eu vos vou dizer, que a parte mais difícil do ministério dele seria
a perseguição dos fariseus, porque ele era um fariseu. Ele pensava que estava a fazer a obra de Deus. Quantos de nós aqui não podemos dizer assim, eu já fui um fariseu? Porque eu já fui um fariseu. Eu estava a fazer algo que eu pensava que era a obra de Deus. Até o dia em que eu descobri. Porque o Senhor teve muita compaixão de mim, muita misericórdia de mim, mesmo sem eu merecer, para me arrancar daquilo. Então, quando eu falo desta agonia, deste peso, e eu comparo com a vida do apóstolo Paulo, ele pensava, e eu também pensaria, que seria a perseguição dos antigos companheiros, porque ele agora estava do lado dos que ele durante muito tempo perseguiu. E essa poderia ser a agonia e o peso da unção de Deus sobre ele, mas não era. Não. Vocês nunca o ouvem ele queixar-se disso. Ele fala de apedrejamentos, naufrágios, por 2 ou 3 situações teve quase morto, as prisões, as acusações, as humilhações, as chibatadas, a fome, a nudez, a pobreza, tantas vezes. Eu imagino as vezes que ele esteve preso e que não pôde trabalhar. Ele era um fabricante de tendas, portanto ele tinha que trabalhar para ter o seu sustento. Não sei se vocês me estão a compreender. Vocês estão a compreender até agora ou não? E quando eu vejo, e eu leio as epístolas dele, as cartas dele às igrejas, e as cartas dele para nós, porque ao fim e ao cabo, ele escreveu para a posteridade e teve o cunho de Deus, porque senão não chegava cá ao nosso tempo. Porque a palavra de Deus é intemporal, compreendam isto de uma vez por todas. Tem tão poder hoje como no dia em que foi falada. E eu, quando vejo as epístolas dele, ele não se queixa dos fariseus, ele não se queixa da religião tradicional, ele não se queixa da perseguição nem da fome. Ele queixa-se de uma coisa só, o espinho na carne. E diz que era um demónio que os bufeteava. E um demónio que nos bufeteia é o quê? Uma humilhação. Vocês estão a perceber? Ele queixava-se disso. E ainda assim ele pediu ao Senhor, e o Senhor disse-lhe o quê? A minha graça te basta. E não diz que ele continuou a pedir, nem diz que ele se queixou, nem que ficou a chorar, como nós fazemos. Eu não estou a criticar, estou a falar de factos. Ele pura e simplesmente agradeceu e seguiu em frente. É uma unha encravada? Não sei. Uma variz? Não sei. Um olho com uma catarata? Não faço ideia. Um cabelo que cai? Só Deus sabe. A perda de um emprego, a perda de um casamento. Conheço muito poucos casos. Muito poucos casos. E biblicamente falando, não há nenhum que alguém servindo a Jesus tenha perdido o casamento. Apesar de Jesus ter dito, se alguém não vier após mim, não é digno de mim. E se não é digno de mim, e se tu pões a tua mulher, os teus filhos, os teus pais, o teu emprego, o mundo primeiro que eu, também não és digno de mim. No entanto, Jesus ao dizer isto, ele não está a dizer para tu abandonares tudo. Não há nenhum... Vocês lembram-se de algum caso bíblico em que esteja lá escrito e perdeu a esposa, perdeu a família por amor a Jesus? Não. Compreendam isto de uma vez por todas também. O peso da agonia, o peso e a agonia da unção não é perda. O peso e a agonia da unção, muitas das vezes, é o peso que Deus tem por nós. É o acordar de madrugada. Muitas das vezes tu ficas sentado na cama e pensas assim, vou orar, mas não tens vontade de orar. Não é propriamente para orar. Às vezes é só porque Ele quer estar ali sentado ao teu lado, ali ao pé de ti.
Deus é exatamente igual a nós. Eu não preciso de estar a falar constantemente com a minha mulher para tê-la ali ao pé de mim. Eu gosto de conversar com ela. Nós falamos muito. Mas também temos os momentos de silêncio. E esses momentos de silêncio falam mais do que até as conversas que eu possa ter um dia inteiro. E com Deus isso acontece muito. Ele só quer que tu aprendas a sentir a presença dele. Mas porquê é que ele me acorda às 5 da manhã? Porque ele é o Senhor. E tu dizes assim: senta-te no trono da minha vida, ser o Senhor da minha vida. Mora na minha casa. Quem é que já disse isto a Deus? Quem é que não levanta a mão mesmo que eu peça? Eu já disse isto a Deus. Então ele pergunta: então, se tu dizes que eu sou o Senhor, porquê é que eu não posso falar contigo às 3 da manhã? Ou às 5? Tem que ser às 9? Não, agora estou a jantar, Senhor. Fala comigo depois de jantares. Não pode ser. Vocês estão a compreender? Ele é o Senhor. E Ele não está debaixo do efeito do tempo. Nem das horas. Ele está-se a marimbar se tu amanhã vais trabalhar ou não. Porque Ele é Ele que te renova as forças. E aí é que está. Porque é como se Ele estivesse a dizer assim: qual é o problema? Eu estou cansado, Senhor, eu quero dormir. E Deus é o primeiro a dizer: oi, e eu estou-te a tirar o sono? Por acaso estou. Mas estou-te a tirar as forças? Às vezes que amanhã vais-te levantar e parece que dormiste a noite toda. Vou orar. E Deus dá-te assim uma cotovelada. E tu, eu só quero que estejas aqui. Mas fala, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Cala-te, pá. Jesus disse isso a Pedro. Aliás, foi Deus Pai que disse: este é o meu filho amado, escutai-o. Como quem diz: cala-te, pá. Vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e Elias. Mas Elias e Moisés não estavam ali. Falavam com o Senhor. Falavam, recebiam a seiva da vida. E qual foi a conversa de Moisés para Deus? Não, se tu não fores comigo eu não vou. Não, se tu não... E Deus respondeu-lhe o quê? Ok, então eu vou contigo para te fazer descansar. E ele nunca falou em cansaço. Mas há coisas que nós dizemos a Deus, Ele conhece o nosso coração, conhece o nosso íntimo, o nosso âmago. Tu podes dizer assim: mas eu não... Senhor, eu não falei em cansaço. E Deus está a olhar para o teu coração e está a dizer: pois não, mas eu estou a ver. É a mesma coisa quando vocês vão à presença de Deus e dizem assim: te amo tanto, Senhor, obrigado porque a tua presença está em mim, obrigado por tudo que tu estás a fazer. E Deus está a ouvir e está a dizer assim: eu estou a fazer, pois estou-te a abençoar. E agora, se eu te tirar a bênção, vais-me dizer a mesma coisa? Quando vem a dívida, quando vem o problema, quando vem a avaria, o que é que tu vais dizer? Obrigada por tudo que estás a fazer? Não. O nosso discurso muda logo. Senhor, vem em meu socorro. Mas não é suposto a gente ter esta conversa assim com Ele. Não é. É suposto continuarmos a dizer obrigada por tudo o que tu estás a fazer. Eu às vezes digo, e não foi há muito tempo, eu tive problemas graves no meu carro. Alguns de vocês sabem aqui. E houve uma altura, eu já estava tão cansado, tão esgotado. Já tínhamos gasto tanto dinheiro. Tanto eu como a minha mulher. E eu disse assim, eu ia no meu carro e eu disse assim: graças, Senhor, por tudo o que tu estás a fazer. Eu acabo de dizer isto, começa-me a sair fumo do capão. E o motor a falhar. Pumba. 1.200 euros de despesa. Eu disse assim à minha mulher: não te atrevas a dizer que estás a orar e olha o que é que Deus permitiu. Caluda.
Ele sabe o que é que está a fazer. De alguma maneira, ele usa-se das coisas para nos ensinar. E eu sempre que Deus me permite qualquer coisa de menos boa, eu tenho que fazer cortes, eu tenho que fazer downsizing, eu tenho que tornar as coisas sem perdas. Assim como na igreja faço a mesma coisa. Não sei se eu estou-me a fazer entender, vocês estão a perceber ou não? Então, quando eu falo do peso da unção, da agonia da unção, podia falar de muitos casos bíblicos. Jeremias, por exemplo. Jeremias foi ungido ainda no ventre. Jeremias, considerado um dos profetas maiores. Hein? Quem são os profetas maiores? Isaías, Ezequiel, Jeremias e há mais um, Daniel. E todos os outros são profetas tudo abaixo de 1,45 m. Mas não são menos importantes. E Jeremias, só para vocês terem uma ideia, ungido no ventre, foi chamado para confrontar a nação. E olha que Deus, quando lhe começou a dar a palavra, já lhe deu a sentença. Vocês vão cativeiro. Vocês vão cativos para a Babilónia. Eu vou-vos levar algures. Não vai ser bonito. E o que é que eu faço, Senhor? Alerta ao meu povo. Vão-me comer vivo. Alerta ao meu povo. E ele foi falar. E o que aconteceu? Qual foi a recompensa? Qual foi o lucro que Jeremias teve? Um Mercedes, uma vivenda com 4 quartos, 3 casas de banho. O meu sonho é ter 7 casas de banho, que é para fazer pupu uma vez diferente. Estou a brincar. Lá voltar a falar sério. Qual foi o lucro? Qual foi o resultado? Qual foi a recompensa que ele teve? Olha, gozado. Ainda hoje é chamado o profeta chorão. Foi agredido visceralmente, atirado para dentro de uma cisterna seca. E apareceram os inimigos em toda a nação. Mortes, feridos, cativos, e iam-no deixar lá. Ninguém falou nele. Não houve uma viva alma que dissesse assim: você vai me levar cativo, mas está ali um fulano dentro do poço. Ele já estava à fome há umas 2 semanas. E iam-no deixar morrer à fome. No entanto, Deus decidiu que era ele que tinha que carregar a palavra flamejante de alerta e aviso à nação. Lembraram-se dele? Não. Mas quem é que se lembrou? O inimigo que estava a invadir e que ia levar toda a gente cativa. Passaram por lá e viram: mas está aqui um homem, magro que nem um cão, esquelético. Dê-lhe pão, dê-lhe comida. Quem és tu? Sou o profeta do Senhor. Então, és profeta do Senhor, mas vais cativo. E porquê? Porque ele carregava as palavras que ninguém queria ouvir. Ele carregava a verdade. Ninguém quer ouvir dizer que tem um espírito de religiosidade. Ninguém quer ouvir o pastor dizer que nós temos um espírito de comiseração. Tem peninha de mim. Ninguém me liga. Ninguém. Mas isto existe hoje em dia nas igrejas em Cristo. Ou o espírito do orgulho. Ou o espírito de vaidade. Eu prego melhor do que ele. Eu é que devia de ser o pastor.
Vocês não imaginam a quantidade de vezes que isto já aconteceu em igrejas em Portugal, já não falo nos outros sítios. Vocês não imaginam, não vos passa pela cabeça. E quantos ministérios começaram com base nessa premissa? Irmãos, todos os que eu conheço, que começaram com a premissa do eu sou melhor do que tu, e por isso, se não me deixas pregar, eu vou-me embora e vou arrastar uma quantidade de gente comigo, todos esses ministérios já fecharam ou estão prestes a fechar. Estão a ouvir o que eu estou a dizer? Todos aqueles... Eu conheci um pastor em Silves, há muitos anos atrás, que passava as reuniões a chorar e dizer às pessoas, orem por mim. Irmãos, orem por mim. E as pessoas, coitadas, doentes, febris, pobres, com problemas graves na família, diziam assim, então, mas eu venho à igreja para receber oração e eu é que tenho que orar por ele. E era todos os domingos aquilo. Estendam as vossas mãos para mim, irmãos, orem por mim. Deus me livre. Porque se nós temos a unção, escutem o que eu vou dizer, se temos a unção, se verdadeiramente temos a unção de Deus, tu até podes ter problemas, tu até podes ter dificuldades, mas tu tens que entender que no teu pior momento é quando Deus te fortalece. E não é para te dar vitória, é para teres força para dares a unção de Deus aos outros. Deus fortalece-me para ter vitória. Não, isso é outros 500. Vocês estão a perceber o que eu estou a partilhar? Jeremias. Qual foi o custo de Jeremias? O que é que fez com que Jeremias sofresse isto? Vou-vos dizer. Obediência. O Senhor mandou-o falar e ele foi falar, mesmo sabendo que todos iam se virar contra ele. O Senhor mandou-o fazer aquilo e ele sabia que tinha que obedecer. Ele tinha que obedecer a Deus. E vou-vos dizer, irmãos, a obediência, muitas das vezes, não nos faz forte. Faz-nos solitários. Mas a Bíblia diz que a obediência acarreta prosperidade. E não vamos misturar as coisas, se faz favor. Isso é outra coisa. Porque é que a rede de Pedro se encheu de peixes? Porque ele disse, sobre a tua palavra... Porque é que o azeite não parava e a farinha não acabava? Porque assim disse o Senhor. E ela, a viúva, obedeceu. Porque é que o azeite nunca parou até alguém dizer, não há mais vasilhas? A obediência traz prosperidade. Agora, a obediência a Deus na chamada, então é isto que eu quero. Vamos separar as águas. Não te vai fazer forte. Eu, por ser obediente, sou mais forte. Há dias que tu, por seres obediente ao teu pastor e a Deus, tu vais te sentir um farrapo. Porque muitas das vezes, para obedecer a Deus, muitos da tua casa, muitos da tua igreja vão se virar contra ti. Porque tu vais dizer uma coisa, ou vais dizer duas, ou vais ter que fazer qualquer coisa que as pessoas não vão gostar. Quando eu obedeci a Deus, em 2007, eu perdi todos os que se chamavam meus amigos. E pela primeira vez eu vi o peso da obediência. E doeu. Agora imagine você ir à loja do cidadão e alguém dessa igreja ver-vos e dizer assim, você está vivo? É que
estavam a dizer que você tinha morrido. E as pessoas pensam assim: epá, se estão a dizer que eu morri, o peso da obediência. É mais fácil dizer que o obediente morreu, que assim ninguém lhe telefona. Deixa-me cá ver se ele morreu mesmo. Estou, estás vivo ou morto? Não, ninguém vai fazer isso. Vocês estão a entender? E o peso desta obediência, deste princípio de obedecer a Deus, de cumprir a chamada de Deus, o que é que nos faz? Basicamente, fortes, não fracos. Muito fracos. Porque nós não somos Deus. Nós não somos Jesus. E se Jesus, que era Jesus, se sentiu enfraquecido por obedecer ao Pai, por andar no meio da multidão, o homem não descansava, mas descansava. Quando lhe vieram dizer: o teu amigo está doente, quem é que sabe essa passagem? Ele ia para onde? No sentido que... senão eu perco. Ele ia no sentido contrário. E os discípulos disseram-lhe: então, mas não vais ver o teu amigo? Não se preocupem que Lázaro, a seu tempo eu vou ver Lázaro. 2 dias depois Jesus disse: Lázaro dorme. E os amigos, os discípulos pensaram: então se ele está a dormir, está bem, está melhor do que nós. Estamos aqui a ir de Armando para aquela cidade, um bocadinho a pé, um bocadinho andando. E só ao 4º dia que Jesus lá foi. E é aqui que eu vejo que ele não tinha pressa. Não vivia na pressa. Ele ia à casa do Rui, do Paulo, do Zé, ele ia à casa de vocês todos e comia o que fosse preciso. Queres descansar aqui? Não, eu tenho que seguir. Vamos dormir ali. E amanhã onde é que vamos? Onde o Pai nos mandar. É aqui que está a solidão. Solidão. Estão a ouvir o que eu estou a dizer? Porque ninguém estava à espera dele. Ele não tinha um amigo naquela cidade para onde ele ia, já com cama preparada para ele, como quem diz: olha, vem que tu dormes aqui na minha casa. Não. Por isso ele dizia: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas ao ritmo dele. E durante 3 anos e meio, uma pessoa que soubesse que a chamada ia durar 3 anos e meio, andava a voar. E vou ali, vou acolá, e vai, e 2 socos no Pilatos, 3 socos no Herodes. Mas o plano de Deus não é assim. Deus não funciona assim. A prova é que estamos em 2026 e estamos à espera que o Senhor venha nos buscar. E Ele é paciente, compassivo. Vocês estão a perceber o que eu estou a partilhar com vocês? No entanto, era obediente. Até à morte. Até à morte. E quando ele estava na cruz, estava lá alguém com ele? Não. A solidão. Quando ele foi acusado, estava lá alguém com ele? Não. Havia um que o seguia de longe. E porque passou a segui-lo de longe, negou-o 3 vezes. Eu, como pastor, eu vou-vos ser muito sincero. Eu tenho 46 anos de idade, vou a caminho dos 47. Mas a nível pastoral, eu tenho pelo menos 26 a 27 anos. Oficiais. Já. Oficiais. À volta disso. Mas uma coisa vos posso dizer. Eu sei sempre quando alguém começa a preparar-se, não é para me trair, é para ser usado pelo diabo para me fazer mal. Sabe qual é o primeiro sintoma?
dúvida. Mas será que o pastor confia em mim? Será que o pastor gosta de mim? É o primeiro sintoma. O segundo sintoma é: primeiro orbitavam perto de mim, mas depois começam a afastar-se. Começam a seguir-me de longe. E como é que eu sei que uma pessoa está a seguir o seu pastor de longe? Já não ouve as reuniões todas. Já vai buscar outro, que é mais bonito, mais magro, que fala mais na benção. Não é, irmã Lena? A gente sabe, não é? Cansados de ouvir sempre falar sobre obediência, pecado, quebrantamento, reino dos céus, excelência, princípios de honra, temor. Chega a um ponto que a pessoa diz assim: mas quando é que ele fala na benção? Quando é que me fala no carro que Deus me vai dar? Quando é que ele me fala no prédio de 15 andares que eu vou ter? Mas há pessoas que pensam assim. Então começam a orbitar longe, porque entretanto o diabo não conhece os corações, mas ele planta as ideias. E se ele plantou a dúvida e a dúvida pegou, ele sabe que a seguir tem que pôr ou nas redes sociais ou na boca de alguém próximo aquela palavra que faz a pessoa dizer assim: epá, é isto que eu preciso de ouvir. Que é aquela palavra que te afasta de Deus, do teu pastor e da tua igreja, mas aproxima-te daquele evangelho de açúcar, bom para diabéticos, cor-de-rosa, bom para quem coisa, não é? Ou seja, para quê? Para nos enredar. O primeiro sintoma é a dúvida. O segundo sintoma é o buscar em outros aquilo que a alma pede, aquilo que as emoções pedem para ouvir. Estão a ouvir o que eu estou a dizer? E o terceiro sintoma, sabem qual é? O compromisso. De repente o compromisso já não é tão importante. Já estou disposto a vender o meu prato de lentilhas para ter outro compromisso. Porque aquele compromisso, eu gosto deste compromisso. Este compromisso é bom. É bom porque é jeitozinho. Olha o truque. Ele faz assim e é... Tua filha. Desculpem. A lanterna liga. Estes são truques de magia. Vocês nem imaginam. Mas depois olha para ali e vê um outro um bocadinho maior, que pisca. E que quando está parado em casa, aspira e faz tostas, como diz ali a Célia. E a pessoa pensa assim: eu gosto mais daquele. Este provavelmente vai me levar à salvação, mas aquele dá-me a bênção que eu preciso. Quem é que me está a entender? E Deus não te quer dar o que tu precisas. Ele é o que tu precisas. E aqui está o erro, porque no dia em que tu pensas que tens que ir buscar o que tu precisas, tu já viraste as costas a Jesus. Logo, já não há o peso da unção. E aí te diz assim: ai, que alívio! Ai, que diferença! Mas pastor, porquê que eu ali sinto, ou quando eu estava consigo, sentia o peso da unção? Pois porque Deus estava a pôr em ti a responsabilidade. Estava-te a querer maturar espiritualmente. Não era para continuares a ser o bebê ou o menino espiritual. Era para seres um adulto. Para cresceres. E isso implica dores. Isso implica
articulações a doer, implica de vez em quando a pessoa acordar cansado, implica a pessoa, por vezes, sentir desânimo. E ai daquele que diga que nunca sentiu desânimo. Porque eu depois tinha que orar pelo mentiroso. Mas pastor, não é suposto eu sentir desânimo. É suposto, é. É suposto. Isto não se ensina nas escolas bíblicas nem nas igrejas, porque um jovem ao ouvir uma conversa destas vai dizer assim: isso é penico, eu não quero ser pastor. Eu não quero ser presbítero. Aliás, eu não quero ser ninguém. Vou mudar o meu nome para Zé. Zé ninguém. Mas Jesus disse uma coisa fantástica que é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, tens que te negar. Tu tens que te negar. E isso implica negar os teus desejos, as tuas vontades, as tuas manias, os teus achos, as tuas choradeiras, Bem, às vezes a choradeira é bom, que é menos xixi, mas pronto. Aquelas tretas de conversas que pensamos que enganamos a Deus, mas Deus não se deixa enganar. Ainda gostam de mim? Pronto. Mas por outro lado, ele também, porque ele depois disse: negue-se, toma a tua cruz, ou toma o teu espinho na carne, eu não sei qual vai ser, nem qual é já, se calhar. E segue-me. Mas depois também disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Então a gente tem, pastor, mas se Jesus diz que o fardo é leve e o jugo é suave, porque é que eu sinto o peso? Porque o fardo e o jugo são coisas diferentes do peso da unção. De facto, ao novo convertido, ao irmão em Cristo, àquela irmã velhinha que vem, não é connosco, àquele irmão, àquele jovem que está a conhecer o Evangelho, o fardo é leve e suave. Porque vejam, o que é a diferença? É o fardo do pecado sai e entra o fardo de Jesus Cristo. Esse é muito mais leve e suave. Mas quando começamos a caminhar, acontece uma coisa. Vejam lá, pensem lá um bocadinho comigo. Para os que fizeram tropa, eu não fiz. Tenho que assumir. Não fizeste tropa? Então, como é que tu és ninja? É ninja e não fez tropa. Para os que fizeram tropa, digam-me lá. A recruta foi dura? Foi. Mas o que é que foi ainda mais duro? A semana de campo. Quanto é que pesa aquela mala? Agora pesa menos, mas quanto é que pesava aquela mala? 16 quilos, vê? 18? Zé? Bem, uns 20 quilos. Yeah. Agora é um bocadinho menos que... É o mesmo? Pronto, é aquela coisa, exato. Porque eles agora já não são latas, agora são uns pacotes de... Tem aqueles pacotes em prata, sabes? Há sempre 20 e tal quilos. Bom, 20 quilos. Mas eles fizeram mais a arma, a namorada, né? A namorada. Fizeram a recruta sem a mochila. Mas quando foram para a semana de campo, ou para quem teve comissão, a mochila já ia nas costas. O peso da unção, o peso da responsabilidade. Mas a recruta foi leve. Levaram porrada, andaram na lama, beberam e andaram a subir paus, descer paus, correram quilómetros até os pés ficarem em bolhas e sangue. Camas à espanhola. Fins de semana passados a escovar o chão, outros em casa, cabelo rapado. No entanto, quando a mochila vem para as costas, aí é que eles começam a tremer, não é, Rui? Aí é que eles começam. Porquê? O peso da responsabilidade. É a mesma coisa no ministério. Andei 3 meses
com 7 quilos de areia lá dentro da mochila. 7 quilos de areia de aço Areia lá dentro dentro da da mochila. mochila. Porque era o complemento que depois, quando nos passássemos operacionais, que íamos levar em cima. Portanto, não. 20 quilos mais 7. Como operacionais, levavam mais 7. Areia por causa do gato, não é? Claro. Sempre enrola aquilo, não é? Fica o panado feito, é só pôr a fritar. Agora, não, mas eu estou a falar de coisas muito sérias convosco. A caminhada é dura, pesada. A caminhada é dura e é pesada e não é só. Vamos lá ver aqui mais um bocadinho. Oseias, um dos profetas menores. Quem é que já leu o livro de Oseias? Então vocês sabem que Deus lhe deu uma instrução muito difícil. Para ele casar com quem? Com uma prostituta. E ele perguntou, mas porquê, Senhor? E ele disse, para simbolizar a minha relação com Israel. O Israel que hoje se diz arrogante e que anda a matar pessoas, ok? Porque eles dizem que é Israel. Digo já que não é. Mas pronto. Deus disse-lhe para ele casar com uma mulher que era prostituta. Pior, Deus disse-lhe a ele, primeiramente, que ele ia casar com uma mulher que lhe ia quebrar o coração, partir o coração, vezes sem conta. Imagina. Tu chegares a casa e ela está com outro na cama. Tu chegares a casa e ela gastou todo o dinheiro da conta daquele ordenado daquele mês na Temo, na Shine, na Zara. Tu compraste um carro novo para a família e na primeira vez que ela pegou no carro, o carro foi um tirinho para a sucata. Mas ela se fosse bem. Estou a falar de coisas materiais, porque de facto, o que é que nos quebra o coração? Mas o adultério, coisas materiais. E o que é que Deus disse a Oseias? Que ele tinha que ter um coração de perdão. Difícil. Perdoar uma traição. E perdoar uma mentira. E perdoar um pecado oculto. Coisa escondida. Levem isto muito a sério, por amor de Deus. Eu sei que eu estou a falar para uma audiência, tanto aqui como no vídeo, que levam isto a sério. Mas eu estou a falar muito a sério convosco. E porquê que Deus fez isto com Oseias? Quem diz Oseias, diz o João, diz o Pedro, diz o Miguel. Não interessa quem é. Deus queria mostrar a Israel algo que era o pacto dele para com o seu povo. O pacto dele com o povo hoje é com os gentios. É com os que aceitam o seu Filho como Senhor e Salvador e o reconhecem. É muito mais profundo, porque ele diz em muitos livros, Jeremias, Ezequiel, em Isaías, em Oseias, podia citar aqui vários, ele diz, e Malaquias, vocês me têm rejeitado. Rejeitado. E ele quis fazer este paralelismo, explicar à nação, através do profeta, através do seu próprio profeta, ele quebrou. Deus quebrou o homem de Deus da cabeça aos pés, com um casamento terrível, para mostrar à nação o que eles estavam a fazer com ele, o Senhor Deus. E o quão ele sentia o coração dele partido. Pela desobediência, pela falta de temor, pela falta de amor, pela falta de cuidado pela sua casa. Falta de tudo.
de amor, de respeito, de tudo o que vocês possam imaginar. Agora vocês dizem assim, Oséias era profeta de Deus, sim senhor. A ti qual era a igreja ou qual era a sinagoga? Era o casamento dele. O ministério dele. Era o casamento dele. E agora veja, a dor, o quebrantamento, o coração partido, o rasgado, era o púlpito dele. Vocês vão ler o livro de Oséias com esta informação que eu vos estou a dar e eu vou-vos dizer, vocês vão ler isso de uma maneira, vocês vão chorar. Porque há coisas que ele diz, não é ele que está a dizer, é Deus que está a dizer para mim e para ti hoje. Está a dizer para o povo que é dele, para o povo de Israel, mas também para o novo Israel, que somos nós. Deus está a chamar por nós. E eu pergunto, se alguma vez tu sentiste este peso? O peso da tua vida pessoal transformar-se num dano colateral no teu ministério? Eu já senti. E tu tens que ter a ajuda de Deus para saber equilibrar. Porque eu não perdi o meu casamento, muito pelo contrário, mas também não perdi o ministério. Eu não posso virar as costas a Deus, lançar mão do orado e virar costas, mas também não posso virar costas à minha esposa. Eu conheço aqui pessoas que a esposa ainda não vem a Jesus, ou o marido, não interessa. E o meu conselho tem sido sempre este: não o abandone, não abandone. Ora, porque é seu tempo. Ele vai-me partir o coração, pois vai. Principalmente quando tu pensas que já está quase a ir. Naquele dia diz qualquer coisa que tu vais ficar a sangrar. Estou farto, não quero, não. Estás sempre lá, mas não queres fazer mais nada. Coisas que nos magoam, mas que tu tens que aprender que isso faz parte do peso do ministério de Deus em ti. E vou descarregar nele, não, nem pensar, muito pelo contrário. Então como é que eu faço? É amar. Nesse dia, nós é que fazemos o jantar. Nesse dia, vamos à igreja, mas depois chegamos a casa, pegamos neles e vamos dar uma volta. Fazer qualquer coisa diferente. Por exemplo, vamos ali a um sítio que eu conheço. Olha, por acaso, fica ao pé da igreja onde eu vou. No caso de Jeremias, custou-lhe a reputação, mas não lhe custou nem a vida, nem a chamada, nem o ministério. No caso de Oséias, custou-lhe o orgulho. Imagina o que é tu teres que assumir que o teu casamento é um fracasso, mas que não largas. E todos te vão dizer: larga a fulana, larga o fulano. Deus tem melhor para ti. Assim diz o Senhor. Profetiza para o irmão que está ao teu lado. Atreve-te, leva já aqui uma galheta que... Estão a perceber o que eu estou a dizer? Posso continuar? Quem é que sabe como é que Ezequiel foi chamado? É uma expressão que é usada praticamente em todo o livro. Há uma terra ali no outro lado do rio com este nome. O atalaia de Deus. The Watchman. Aquele que vigia, que está sempre vigilante. O Ezequiel, o profeta Ezequiel, foi considerado o atalaia. O ministério dele era obedecer a Deus e receber de Deus o inexplicável. Vão ver as profecias, vão ver as visões, os sonhos, e vocês vão perceber que ninguém entende aquilo, só nós hoje, por causa do Espírito Santo de Deus.
E depois, o que é que a gente vê? Aliás, até ficamos confusos com o Valdossos. Por isso, ficamos confusos Valdossos, muitas vezes. com a visão do Vale dos Ossos Secos, exatamente. Por exemplo, ou então a visão que ele teve sobre os anjos com milhares de olhos. Quer dizer, é a omnisciência de Deus. Deus tudo vê, tudo sabe, nada lhe escapa. E depois vemos as descrições dos anjos e ficamos a pensar, não há nenhum anjo que tenha milhares de olhos. Meu Deus do céu, como é que eu vou desenhar isto? Ninguém consegue imaginar um ser que todo ele é um olho. Certo? Olhamos para o povo dos tentáculos, mas não. Mas foi o que ele viu. E ele percebeu que a Deus nada escapava. Ele percebeu que havia coisas que Deus lhe ia mandar fazer que ele não ia entender. Ele percebeu que ele só tinha que ir. Como, por exemplo, quando o Senhor o mandou entrar na água. Onde é que está a água? Está nos artelhos, nos tornozelos. Então avança mais um pouco e confia em mim. E agora? Está pelos peitos, na cintura. Então, e agora? E agora, olha, eu já não tenho pé. É isto que eu quero de ti, filho do homem. Uau! Eu quero que tu nades na minha presença. Eu quero que tu te aprofundes em mim. E já viu, tanto Oseias como Jeremias, o que é que Deus pediu deles? A mesma coisa. E agora estava a dizer a este. Para ele, olha, por exemplo, fazer coisas que ninguém consegue compreender. Ficar deitado durante 390 dias. Comer aquilo que já estava estragado e podre. Esconder um cinto de linho entre pedras no meio do rio, até o cinto ficar apodrecido. Ninguém consegue, é o que o Rui estava a dizer, ninguém consegue compreender, mas Deus tem um propósito. Quando Deus te mandar fazer uma certa coisa, faz. Mas eu não sei porquê. Não interessa, não tens que saber. Porque se tu souberes, tu vais estragar tudo. Deus acorda de noite para orar. E se Ele dissesse assim, eu quero que tu ores pelo Zé dos Anzóis. E tu, Zé dos Anzóis, eu não falo com essa pessoa. Já estragaste tudo. Eu também gosto de peixe. Eu nem gosto de peixe. Eu quero que tu ores pelo... E a pessoa pensa, não é pensar, não vou. Tenho os meus filhos para orar, tenho os meus netos para orar, vou agora orar por... Mas é precisamente o que Deus quer, e muitas vezes Deus não te diz isto apenas, ora. E como eu não sei orar como convém, eu não sei como é que é contigo. Mas eu não sei orar como convém, então eu oro em línguas, que é a oração perfeita, que o diabo não entende, e é só entre nós e o Espírito de Deus. E ao orar em línguas, não é? Eu estou a fazer a vontade de Deus, porque eu estou a orar por coisas que eu nem imagino. Se calhar eu estou a orar em línguas, e a oração é do estilo, Senhor, eu oro por aquele senhor careca que está a pescar agora na China e que vem um tubaralho daqueles grandes que vou comer, poupa o Senhor, que ele vai ser importante lá na terra dele. E Senhor, há um canadiano que vai cair agora dentro do gelo, poupa a vida dele. A gente não sabe. Tu não sabes. E quantos Deus não levanta do outro lado do mundo, que estão no ozinho deles, para orar por ti? Porque tu vais fechar os olhos antes daquele cruzamento. Porque alguém vai entrar no teu carro com a intenção de fazer mal. Mas o Espírito de Deus vai aprisioná-lo e ele não vai conseguir fazer nada. Porque alguém entrou no mesmo autocarro em que tu estavas com a intenção de assaltar toda a gente. Mas porque alguém está a orar por ti, aquele demónio ficou amarrado e aquela pessoa nada fez. Porque o metropolitano onde tu ias
ia descarrilar, mas a glória de Deus estava lá para pôr tudo em ordem. Nós não temos a mais pequena noção. Vocês estão a entender? Já uma vez sentiste que Deus te pediu qualquer coisa que não fazia sentido e isso chegou-te a custar a tua credibilidade? A mim já. E só depois, às vezes, só anos depois, é que as pessoas dizem assim: agora eu compreendo porque é que o pastor disse aquilo ou fez aquilo. Vocês estão-me a entender? Sim. E isto é unção, é o peso da unção. Vai-te custar o teu conforto. Tu vais ficar desconfortável por seres criticado. Vais ficar desconfortável por não teres aquela quantidade de dinheiro que tu precisavas. Vais ficar desconfortável por não teres aquela pessoa com quem tu desabafavas e com quem tu falavas. Vocês estão a perceber que eu estou a... Estão a compreender? Querem ver mais uns exemplos ou já estão fartos? Queres outro? João Batista. João Batista não era educado. Ele não convidava os irmãos para entrar na igreja como o nosso presbítero Carlos, com um sorriso e bem-vindo irmã, bem-vindo irmão. Não, ele convidava as pessoas para virem à igreja ou arrependei-vos raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Filhos da mãe. Isto é a versão João Viegas, claro. Saúde e vida. Não é? Não era educado, não era polido, não tinha etiqueta. Provavelmente ele estava a pregar e a gente via umas patinhas de gafanhoto na barba. Ele era peculiar. Como é que ele era chamado por Jesus e pelas pessoas daquela época? Quem é que sabe? Voz que clama no deserto. Ele era uma voz, porque ninguém ligava já ao aspecto dele. Um ar de maluquinho, provavelmente, cabelo no ar, barba toda coisa, estão a ver? Vestido de peles de animais, não andava de galá, não andava de túnica. Não tinha cá problema de ter as unhas negras. No entanto, ele foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre. Filho tardio, a mãe já era velha e o pai ainda mais. E era estúpido. Que o anjo teve que o calar, senão ele ia estragar tudo. Teve que o fazer mudo. Queres carne ou peixe? Estou a imaginar a Isabela perguntar-lhe a ele. Porque ele só voltou a falar depois do menino nascer. E sabe que aquilo não é como agora. Que o menino nasce, palmadinhas no rabo. Como é que vão chamar ao menino? Nabucodonosor. Não, era ao fim de 8 dias, sem nome. Ia ser circuncisado e depois então é que havia o registro do nome. E quando começaram a perguntar qual era o nome do menino, pensaram, vão-lhe dar o nome do pai. Não é? É um nome lindo. E ele então, para dizer qual era o nome, porque o anjo tinha-lhe dito qual era o nome que ele tinha que ter, é que ele começou a falar. O nome do menino é João. E ficou tudo, que grande milagre de Deus. Teve um filho aos 70 anos e deixou de ser mudo. Já pensaram nisso? Este homem já era órfão quando começou a pregar o Evangelho. Ainda não havia Evangelho e ele já estava a pregar o Evangelho. Arrependei-vos, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque eu não prego de mim mesmo, mas prego daquele que há de vir, que é maior do que eu. Isto é um discurso nunca ouvido antes. Cheio do Espírito Santo de Deus, da revelação de Deus. No entanto,
Qual era o púlpito dele? Ele tinha uma igreja para uma sinagoga para 2.000 pessoas. Se calhar até levava mais. E as pessoas sentavam-se onde? Nas pedras. E dividiam a igreja com escorpiões e lacrápios. Certeza absoluta. E a sua dieta? Já falei nela, né? Gafanhotos e mel silvestre. E a mensagem? Arrependei-vos ou morram. Olha, com uma mensagem de amor. E ele agradecia. Obrigado pelas ofertas. Obrigado, irmãos, por terem vindo hoje. Queridos irmãos, sejam bem-vindos. Não. Queridos irmãos, arrependam-se agora, ou vocês vão parar ao inferno. Qual foi o agradecimento que ele teve? Qual foi a recompensa que ele teve? Decapitado na prisão. Já uma vez sentiram que a vossa obediência levou-vos a um ponto em que, na vez de se aproximarem de Deus, sentiram-se mais longe dele? Porque foi isso que aconteceu com João Batista. A meio da caminhada de Jesus, mandou uns discípulos, quando ele foi preso, perguntar: és mesmo tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Ele era o primo. Eles reconheceram-se nos ventres. Ele sabia quem era Ele batizou e ele disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que o fez duvidar? O que é que o fez ficar a pensar que se calhar não era? A condição dele estar preso por dizer a verdade. Porque ele falou de Herodes e disse: olha, tu, Herodes, estás aí, blá, 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 blá. Mas andas a dormir com a tua sobrinha. Andas a trair a tua mulher e a tua nação com a tua sobrinha. E ele não gostou, mandou-o prender. E ela ainda gostou menos, pediu-lhe a cabeça numa bandeja. Esta foi a recompensa de João Batista. Por isso é que eu pergunto: já alguma vez sentiste que a tua obediência te afastou de Deus? Eu já senti. Porque quando eu senti que tinha que sair daquela igreja, eu senti-me longe de Deus. Eu senti que estava abandonado por uns e por outros. E no meu derradeiro desespero, eu entreguei-me inteiramente a Deus, totalmente a Deus. E disse: olha, já não sou mais nada, eu só sou teu. Tipo, se tu me decidires levar agora, leva-me e acabou. Mas não foi o plano dele, não é o plano dele. Vocês estão-me a entender? Isto é unção, isto é o peso da unção. E vai custar-vos a vossa segurança. Porque quando João Batista deixou de se sentir seguro, quando foi preso, perdeu tudo. Mas é suposto tu não perderes nada, mesmo quando não estás seguro. Porque quando tu não te sentires seguro, lembra-te que Ele está contigo. Ele não te deixa, nem te desampara. O que é que me está a entender? Paulo, que é o que nós vamos ler daqui a uns minutos. O apóstolo Paulo. A minha personagem favorita da Bíblia. Eu não sou fã de Moisés e de David e não sei, matou milhares, matou milhões. Epá, por amor de Deus. Os grandes homens de Deus para mim não são os que conquistaram grandes coisas. Um dos maiores homens de Deus nunca teve igreja própria, Smith Wigglesworth. Canalizador de profissão, mãos duras, homem rude. Aquele homem não tinha nada de simpático, nem depois de ter Jesus. Ele era rude, ele era agressivo a falar. Tinha paciência para as coisas, para aqueles irmãos que andam sempre... Ele corria com essa gente. Acreditem nisto. Um dia, ele estava numa paragem de autocarro em Londres.
E estava uma senhora também para apanhar o autocarro. E vinha o cãozinho da senhora. Devia ser o Froz, assim, uma coisinha deste tamanho, uma coisa assim. Bel, 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 bel. Au, 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 au. E ela dizia assim para ele, não, bolinhas, vai para casa. A dona já vem. E o cão ficava, vai para casa, a dona já vem. Onde a dona vai, tu não podes ir. Há uma altura que ela passou-se e disse, já para casa! E o cão... E ele virou-se para ela e disse-lhe, é assim mesmo que temos que fazer com o diabo. Uma mensagem linda e maravilhosa que nem ele nem sequer sabia se a pessoa era salva ou não. Mas vocês estão a perceber. Um dia ele estava a dormir, descansadinho no quarto dele, e o diabo entrou para o matar. Ele disse, entrou, abriu as janelas, abriu as portas, um redemoinho negro, os lençóis todos no ar, ele todo descabelado, ele olhou, eu vim-te matar. E ele olhou e disse, és tu? Quando saís, fecha a porta. E virou-se para o outro lado. E o diabo foi embora. Não fez nada. Vocês estão a perceber? E nós teremos voto de confiança. Em Deus. Uma vez, na África do Sul, ele foi ter com um homem de Deus chamado David du Plessis. E ele estava num hotel que ficava a coisa de 2 quilómetros da igreja. E aí a reunião devia de começar, vamos imaginar, pelas 10 da manhã, e o pastor David du Plessis chegou à igreja perto das 8h30. Preparar tudo. Estava no escritório e de repente aparece-lhe o Smith Wigglesworth. Abre a porta. Sabe quando se abre a porta assim à bruta? Entrou pelo escritório, agarrou pelos colarinhos, encostou à parede e disse-lhe assim, diz o Senhor. Deu-lhe a profecia, largou o colete do homem, estava só com o colete do fato, saiu porta fora e ele pensou, o que é que aconteceu? O que é que foi? O que é que eu fiz? Ele não disse olá, estás bom, bom dia. Ele agarrou-me, depois chamou lá um presbítero, um copastor e disse, epá, tu não sabes o que aconteceu agora. Ele disse, não sei, o homem não falou a ninguém, entrou, a gente só ouviu, parecia um redemoinho. E o que é que a gente faz? Não sei, olha, manda o não sei quanto e ele mesmo ir buscá-lo de carro ao hotel. Ele, não sei se ele vai lá estar. À hora combinada ele estava lá, à porta do hotel. Entrou no carro, cumprimentou muitíssimo bem aquele irmão, chegou à igreja a cumprimentar as pessoas que já lá estavam, que já o tinham visto, ficaram tipo, o que é isto? Entrou, bateu à porta do gabinete do pastor David du Plessis, ele abriu a porta, ele, querido amigo, glória a Deus, e ele, ei, o que é que está a passar aqui? E ele disse, tu és novo, eu vou-te ensinar isto. Eu ouvi isto da boca do David du Plessis nos anos 80, finais de 80, já com 80 e muitos anos. Ele disse assim, eu vou-te ensinar isto, quando o Senhor te der uma mensagem para dar a alguém, tu não pares no caminho para falar com ninguém, vai dar a mensagem. E o Senhor mandou-me dar-te aquela profecia, que se cumpriu nos anos 60, 70 e 80, na vida daquele homem. Depois de fazeres a tarefa de Deus, depois já podes falar com as pessoas e comer bolos e ir passear. E ele disse, é que tu nem sequer me cumprimentaste. E ele assim, eu tinha um recado de Deus para te dar. Nesses momentos tu não tens que ser simpático, tu tens que obedecer. Há muitos momentos da nossa vida em que, irmãos, na nossa obediência a Deus, ninguém nos vai... Eles vão achar que somos uns monstros. Eu prefiro, posso fazer aqui um paralelismo, eu prefiro que vocês pensem que eu sou um monstro por obedecer a Deus do que eu ser um monstro por ser como Jonas. Desobediente, a levar os outros à morte, ter que ir para a barriga do peixe, para então fazer a vontade de Deus e contrariado.
tu ainda tens este problema de fazer a vontade de Deus contrariada, então tu vais passar tantas iguais a estas. Olha o apóstolo Paulo, a minha personagem favorita. A unção do apóstolo Paulo não era influência. Não é como os influencers de agora. Eu sou um influencer. Tu não és nada. Isso é uma palavra bonita para um fulano que usa-se do YouTube ou do TikTok para enganar malta que tem a mente pequena. Eu vejo os jovens de agora a ver esses vídeos e a ver esses influencers com Porsches e Ferraris a viver no Dubai, à grande e à francesa, parece que são ricos, mas é à custa da pobreza destes. Que jogam, fazem o jogo da galinha. Vocês não sabem o que eu estou a falar? Investiguem. Mas não se ponham a jogar essas porcarias. Porque eles até das perdas ganham. E comprem esta camisola, e comprem, olha, já viu este chapéu que me ofereceram? Olha, agora sou patrocinado pela SEAT, tenho este carro. Ou pela Opel. Passa a publicidade. E as pessoas dizem, o carro é bonito. Vou comprar um carro igual. E até nem precisam. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Mas o apóstolo Paulo não era um influencer. O apóstolo Paulo a palavra que ele ministra parece, sabe o quê? Chicotadas. A palavra que ele ministra ao meu coração e ao teu parecem chicotadas na nossa alma e no nosso espírito. Porque é suposto mexer connosco. É suposto gerar em ti aquele sentimento de repulsa ao pecado. É suposto tu teres nojo de ti próprio. E mais ainda, ele levou aquelas chicotadas todas, os naufrágios, as prisões, já falei nisto, não é? Os apedrejamentos, as quase mortes, ele descreve a nudez, a fome, o abandono. Uma das cartas mais dolorosas, não sei se acho que é a 2 Timóteo, em que ele diz a Timóteo, todos me abandonaram. Não fiquem com pena dele. Não fiquem assim, coitadinho do Paulo. Não! Porque isto vai te acontecer. Isto vai te acontecer, mais tarde ou mais cedo. Vão-me todos abandonar. Não. Há gente fiel, há gente firme, há gente como deve ser. Mas aqueles que tu pensavas, aqueles que tu consideravas, esses vão-te abandonar e tu vais, mesmo estando rodeado de gente boa, tu vais achar que estás sozinho. Paulo não estava sozinho. Paulo nunca esteve sozinho. Paulo nunca foi abandonado. Mas ele sentiu-se abandonado. Compreende o que eu estou a dizer? Ele escreveu epístolas, cartas que moldaram a eternidade. Ele escreveu coisas que o apóstolo Pedro descreveu como de difícil interpretação. Ele tentou descrever a verdade do Evangelho que ninguém até ali tinha conseguido descrever. Vocês estão a compreender? No entanto, ele fez isto enquanto estava preso, sozinho e a sentir-se abandonado. O teu melhor momento, a tua melhor fase, o teu momento mais frutuoso é quando tu deixares de depender de quem te rodeia e só dependeres de Deus. E quando tu deixares de depender de quem te rodeia, vai haver uma altura em que tu vais sentir que estás abandonado.
Durante muitos anos do meu ministério, eu achei que era duro, era difícil, era pesado. Sentia-me sozinho. Eu tive uma altura em que eu tive montes de copastores e eu sentia-me sozinho. Porque nem todos me compreendiam, nem todos entendiam. Todos queriam trazer a visão das outras igrejas para nós. Todos achavam que tinham boas ideias para implementar, mas quando tu ias a analisar eram cópias, fotocópias, coisas gastas, ideias de há 20 anos, 30 anos atrás. Que a maior parte delas já não se aplicam hoje, não dá. Irmãos, só nesta casa que eu conheço pessoas que fazem 200 km para vir servir a Deus. E fazem 40, e 60 e 80. Que a maior parte deles querem a igreja à porta de casa. Só aqui. Posso estar a ser injusto para alguns, mas é só aqui que eu vejo, só aqui que eu sinto. Pá, estou a ser sincero. Você devia servir a Deus numa igreja perto da sua casa. Não, você tem que servir a Deus numa igreja perto da sua Bíblia. Porque perto da nossa casa, da minha casa, eu tenho lá duas. E eu não ponho lá os pés. Nem pago. Nem que me pagassem. Não percebeu o que eu estou a dizer? Eu não... E depois eu não comprometo. Há coisas que eu não comprometo. Há muita coisa que eu não comprometo. E sou exigente. Dizem que eu sou exigente. Ele é rijo, ele é duro. Ei, o louvor, meu Deus, ele é tão difícil no louvor. Pois sou. Mas qualquer que eu ponha aqui a liderar comigo, eles abrem a boca e a presença de Deus, podem desafinar, podem estar fora do tom, podem até andar como os cavalos, um anda mais rápido, outro mais devagar, e um entra primeiro e depois entra o segundo, nem põe a embreagem no fundo, é só... Mas eu gosto porque a presença de Deus baixa. A glória de Deus passeia no nosso meio. Eu estou farto de lhes dizer a eles que eu não troco o louvor que eu tenho hoje por outros que eu já tive com instrumentos a torto e a direito. Percebem o que eu estou a querer dizer? Será que você já pensou, já sentiu que o seu maior trabalho, que a sua melhor fase, a melhor fase da sua vida, do seu ministério, está a ser feita numa época em que ninguém está a prestar atenção? Eu já. Eu sinto que, com toda a modéstia, que eu estou a ministrar a palavra de Deus de uma maneira como eu nunca ministrei antes. E que ninguém está a dar conta. Ninguém está a ouvir. Ninguém está a dar valor. E agora, vou desistir por causa disso? Ou vou me enfiar em casa num quarto escuro? Bom, se for num quarto escuro com a minha mulher, está tudo bem. Parece que ninguém nos vê, parece que ninguém nos dá valor, parece que até que quando falam é para dizer, sim. Mas eu não ando cá por aquilo que os outros acham ou pensam ou sentem, eu ando cá pelo meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda cá estou por vossa causa. Portanto, estão a perceber ou não? Ou será que a maior das vossas tarefas, o maior dos vossos ministérios está a ser cumprido, feito, no mesmo lugar que vos está a rachar da cabeça aos pés? Ou no mesmo momento, na mesma altura? Logo agora, pastor, que isto está... Eu fiquei viúvo. Agora que isto estava... Agora que isto... Perdi o emprego.
pastor, eu estava mesmo, eu sinto que estou mesmo na melhor fase da minha vida, do meu ministério. Acontece isto. Irmãos, deixa estar. Deus fez o mesmo com Paulo, quebrou constantemente. Ele quebra-me a mim constantemente, quebra-me constantemente, Está-me sempre a quebrar. Volta, não volta, ele põe-me no chão. E eu já não refilo, já não me ponho. Não, eu simplesmente deixo, ok, é a tua vontade, seja. Quebranta-me, quebra-me, faz-me de novo, não é o que a gente canta. Molda a minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso novo. Isto é o peso. Peso da unção. Vai-vos custar, provavelmente, o vosso corpo, a vossa saúde, o vosso descanso. É a religião tradicional. A quem é que eles adoram? Qual é a pessoa principal da adoração da religião tradicional? Quem é que sabe? Maria, exatamente. Mas a Bíblia levanta bem alto outras Marias. Por exemplo, Maria Madalena, que foi e comprou um perfume de nardo puro. Chorou aos pés de Jesus. Enxugou com os cabelos. E depois derramou sobre ele aquele perfume e partiu o vaso de alabastro, para não ficar com a tentação de ficar com um bocadinho para si. Sabe, quando, por exemplo, um colega meu hoje levou um perfume a dizer, vejam lá se gostam, e há sempre alguém que faz, eu não sei se eu gosto. Encheram-se daquilo. Deixa cá ver se eu gosto. Ela não fez isso. Ela derramou todo sobre ele. E a Bíblia conta isto. Com muito mais importância, porque repete dos 4 em 3 dos Evangelhos, do que alguma coisa que possa falar de Maria, que deu à luz Jesus. Ela partiu o vaso de alabastro para que o salário de um ano caísse sobre a cabeça de alguém em segundos. Vocês já pensaram que os que estavam naquela mesa, naquela sala de jantar, chamaram-lhe todos os nomes? Que desperdício! Esta mulher sabe alguma coisa da vida. 1 ano de salário. É uma desgovernada. Ok? Que desperdício. Isto é embaraçoso. Podia-se dar aos pobres este dinheiro. Vendia-se o perfume. 1 ano de salário. Judas pensou logo, já podíamos ir de Mercedes na vez de andar a pé. Há ali uns jumentos para comprar. Pois é. Mas Jesus disse, ela fez isto para a honra daquele que veio tirar o pecado do mundo. Ela fez isto não para a sua conta, mas para me honrar. Ela fez uma coisa bela, fez uma coisa linda por mim. A verdadeira unção sempre vai ofender aqueles
que pensam que são os únicos que podem agir diante de Deus. Aqueles que acham que são mais puros. Aqueles que se acham maiores. Porque o mundo mede as coisas da mesma maneira que o mede o dinheiro. Mas o céu, o reino dos céus, mede as coisas através do compromisso, da devoção, do desejo de honrar. Já alguma vez te sentiste gozada ou gozado por amar a Deus de uma maneira que fez com que os outros se sentissem desconfortáveis com isso? Eu já. E isso é unção. E a unção, o peso da unção, vai-te custar o teu maior tesouro. A tua lógica e a tua reputação. Eles começaram a dizer que aquela mulher era desgovernada, que era uma estupidez fazer aquilo, o desperdício. Aquela conversa típica de quem mede pelo custo. Mas o Senhor mede pelo coração. E por isso mesmo, ela pode ter pedido a reputação. Pode ter perdido o seu tesouro, porque partiu não só deu o perfume, como partiu o vaso. Aquele vaso de alabastro é muito caro. Até a lógica, porque logicamente fazia mais sentido vender o perfume e dar o dinheiro aos pobres. Mas o que é que Jesus disse? Os pobres vocês sempre os tendes. A mim não. E é isto que eu quero que tu entendas. Honra o Senhor com o teu melhor, sempre. Do teu tempo, das tuas forças, do teu princípio, do teu compromisso, do teu dinheiro, dos teus bens, dos teus talentos. Pastor, eu sou muito bom a cozer meias. Vamos nisso. Vamos fazer uma campanha de dizer às pessoas que têm meias rotas para trazer, para se cozer. Eu estou a brincar, mas é para tu perceberes a importância de pormos Deus em primeiro lugar. Vai-me custar a minha reputação? Vai, mas principalmente vai-te custar o teu tesouro. A tua lógica. Posso dar só mais um exemplo? Antes que me cortem o pio. Jó. Jó não perdeu só a riqueza. Ele enterrou filhos. Não, ele não perdeu os filhos. Vamos lá pôr as coisas no termo certo. Porque parece que perdeu uma moeda. Perdeu o telefone. Perdeu o autocarro. Não, ele enterrou os filhos. Há uma parte da riqueza dos animais que foram mortos como? Quem é que sabe? Uma parte. Uma tempestade de raios. Quer dizer que muitos foram esturricados, foram mortos ali, abertos a meio, tiveram que os enterrar também. Este ato é terrível. O problema não é a perda, é o que vem a seguir. Porque a perda é o choque e depois tu continuas. É o que vem a seguir, o vazio, a solidão, a ausência, a saudade, a dor. Ele não chorou a perda da riqueza. Ele chorou a perda dos bens. E mesmo assim, o que é que ele disse? O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que isto é preciso. Enterrou a sua saúde.
enterrou a sua reputação. Os seus amigos acusaram-no. A mulher disse para ele morrer, amaldiçoar a Deus e morrer. E ele, em cinzas, completamente destruído, só conseguia dizer: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Tu consegues dizer isto? Tu consegues viver isto? Porque eu digo que tu vais precisar de viver isto para suportar o peso da unção. Já uma vez sentiste que parece que Deus te arrancou de todas as coisas em que tu sentias-te seguro? Tirou-te o negócio, a família, tirou-te o dinheiro, os amigos. Já uma vez sentiste que Deus te tirou tudo e deixou-te sem nada, sozinho, só com a tua fé, só com a tua confiança nele? Quem é que já sentiu isto? Eu já. E não foi há muito tempo. Isto é o peso da unção. E vai-vos custar tudo. Poderia falar de Estevão. Poderia falar de mim e de ti. E quero terminar com este versículo bíblico. 2 de Coríntios 12. Versículo 9. Vamos ler o 9 e o 10. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. É impressionante que ele não fala das igrejas que abriu. Ele não fala de ter ido ao céu. Ele fala aqui, nisto. Ter ido ao céu, ter visto a revelação de Deus. Ele não se orgulha das viagens missionárias. E não faz grandes peditórios de ofertas. E quando faz de coração apertado, porque sabe que o povo era pobre. E mesmo assim, no caso, 2 de Coríntios 8, ele até menciona que há um povo que da sua pobreza deram tudo o que tinham. E o Senhor os honrou. Com uma alegria tremenda, que depois está descrita em capítulo 9. Hilaros, rir à gargalhada. Estão a perceber? E, no entanto, este homem, o que é que ele decide falar? O que é que ele dá importância? Que quando ele está fraco, então ele é forte, porque Deus é forte na nossa fraqueza. Vimos isso com Jesus. Sabe que é por isso que ele fala nisto? Que quando Jesus estava enfraquecido, o Pai o fortaleceu. Depois de levar aquelas chicotadas todas, de ser humilhado, porem-lhe uma coroa de espinhos na cabeça, baterem-lhe com uma cana, não lhe deram água nem comida. Ele estava há mais de 24 horas sem comer, muito mais. Sem beber. E ainda assim, vai a Pilatos, e Pilatos começa-lhe a perguntar: és tu o rei dos judeus? E ele disse: tu disseste. E ainda assim, Jesus teve vontade de rir. Teve vontade de fazer a piadinha que o pastorinho também faz aqui. És tu o rei dos judeus? E Jesus: tu disseste. Como quem diz? Tu é que o estás a dizer, não sou eu. Quem diz é quem é.
Estão a perceber? Espera aí, então, mas ele devia estar tudo a doer, ele devia estar tudo a sangrar. Feridas abertas, infecções, o corpo a falhar, o cansaço, estar de pé ali, magro. Oh! E o que é que eu vejo? Deus a fortalecê-lo. Deus a honrá-lo. Porque ele, mesmo a ser questionado pelo tribuno, ele era muito mais da realeza do que algum deles poderia ter sido alguma vez em toda a vida deles. Sem nunca o assumir. Tu disseste, o meu reino não é deste mundo. Eu não tenho que obedecer ao teu imperador. Mas também tu não tens de te vergar a mim. Porque aquele que vier a mim não tem que se vergar. E eu não o lançarei fora. Oh, glória a Deus. Então, quando tu estiveres fraco, quando tu sentires que andas para cima e para baixo, com uma bolinha, dá glórias a Deus, anima-te. Levanta a cabeça. Porque Deus nos fortalece na nossa fraqueza. Deus se levanta e honra o seu nome quando nós estamos em baixo. Eu estou triste. Eu estou saudoso. Sinto saudades de casa. Eu estou cansado. Eu estou doente. Pastor, e agora? E agora? Vamos em frente com Jesus. Mas eu não tenho força. Então agora é que é o mesmo momento de levantares e louvares a Deus. E seguires em frente. Agora é que tens mesmo que começar aí, na caminhada com Cristo. Posso ouvir amém? 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 Vão a Atos 6 até ao 8 e vão ver a história de Estevão. Para vocês perceberem como é que um fulano consagrado de manhã fez tanto impacto com um discurso tão simples que ao fim do dia estava a ser morto. Ok? E no entanto, ele não é menor do que tu e eu. Nem tu és menor do que ele. Vamos orar? Paizinho, nesta noite, obrigada pela tua palavra, obrigada pela tua presença, obrigado pela tua revelação. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar na tua presença, a sermos obedientes, mas acima de tudo a entendermos que mesmo quando nós estamos fracos, és tu quem nos fortaleces, és tu quem nos levantas, és tu quem nos animas, és tu quem nos dás a capacidade de prosseguir naquilo para que fomos chamados. Retira todo o medo, toda a angústia, toda a dúvida e faz-nos caminhar na tua presença e na tua vontade. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo...